A primeira conversa, intitulada Existências, Territórios Tradicionais e a Educação Escolar Indígena, reflete com professores e lideranças dos povos Tremembé e Kaiowá. Para essa mesa, para essa primeira conversa, a gente convida Raquel Tremembé, que eu vou apresentá-la brevemente, depois ela fala mais sobre si mesma, né? Ela é pedagoga, liderança do povo Tremembé, membro da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, Coapima, e da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas. Muito obrigada, Raquel. E vamos também contar com a presença de Isaac João, que é pertencente ao povo indígena Kaiowá, mestre em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, em 2011, e também graduado em Pedagogia. Aí ele atuou como coordenador pedagógico do Curso Normal Médio Intercultural Indígena Araverá, entre os anos de 2020 a 2021, tendo experiência como pesquisador e também como professor de ensino fundamental na escola indígena. Atua nas áreas de antropologia e história, com ênfase na etnologia Kaiowá, em especial temas relacionados à cosmologia, à música e os rituais religiosos desse povo. Já coordenou pesquisas para organizações como o Museu do Índio, FUNAI, atual Museu dos Povos Indígenas, e o Fundo Brasil de Direitos Humanos. É co-realizador do documentário Monocultura da Fé, de 2018, e atualmente é doutorando na Universidade de São Paulo, na área de Antropologia Social. Por favor, Isaac, muito bem-vindo. Eu passo a palavra, então, para a Raquel, e a gente vai conversando. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação. Zanaquém, Caracorrá. Bom dia a todos e a todas. Gente, eu vou levantar. Eu me chamo Canaã Panã Tremembé, né? Popularmente, no registro civil, conhecida como Raquel Tremembé. Canaã Panã significa sol e mar, na minha língua, que se chama Poromonguetá, na língua do povo Tremembé, que é uma língua que, infelizmente, está extinta. Mais uma. Né? Eu venho do território Tremembé, que fica localizado aqui na região metropolitana de São Luís, em São José de Ribamar. O nosso território é uma área de 74 mil hectares. Né? Eu continuo dizendo, afirmando que é uma área, mas, infelizmente, por conta de inúmeras situações de violências, de violações, né, está muito reduzida, muito reduzida. Então, o nosso cultivo de subsistência, as nossas moradias estão restritas, espremidas em uma área de menos de 30 mil. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque o nosso território é o único território ainda existente e resistente, né, nessa região metropolitana aqui, não somente aqui do Estado, né? E a gente sabe o quanto é difícil na verdade, é extremamente difícil dar continuidade a essa luta, a essa resistência, sabe? É como se a todo momento retirasse, ferisse, né, o nosso direito de existir, que é o direito básico de todos nós, de existir, né? de permanecer resistindo, né, a nossa cultura, existindo a nossa cultura, os nossos modos de vida. E o povo Tremembé, aqui do Maranhão, São José de Ribamar, também tem o povo Tremembé lá na região da Raposa, que, infelizmente, sofreu um processo de violência e que acabou perdendo o seu território, né, que está agora no processo novamente de retomada. Nós estamos ainda com muita luta mesmo diária, tentando evitar que mais esse etnocídio aconteça. Né? Nós estamos num processo avançado de demarcação, mas está tudo paralisado.
né? Não acontece somente com o nosso povo. Mas, inclusive, na última, nós sofremos quase uma dezena de reintegrações de posse no nosso território, né? Só para ter uma ideia do grau de violência. E, inclusive, numa dessas, que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2018, foi levada a nossa escola. Foi derrubada a nossa escola. Então, assim, foi de um grau de violência tão grande, não é somente a violência física, não é uma violência ancestral, porque já não passa de tanto sofrimento dos povos indígenas. A todo momento nos apagar, nos silenciar. É como se não, sei lá, se não fosse gente, sabe? Eu fico completamente conhecida com umas situações que chegam até, né, aparentemente, né? As pessoas vão lá no nosso território e perguntam, né, como que se faz para ser indígena? Precisa de DNA? A gente precisa fazer algum teste, alguma coisa, sabe? Aí, logo no começo, eu achava que aquilo tudo era meio que uma provocação. Mas, sabe, também é racismo, preconceito, mas também é falta de informação, sabe? Então, eu costumo dizer que nós, não somente educadores e educadoras, todos nós, indígenas e também não indígenas, é tarefa nossa fazer esses espíritos cegos enxergarem que os povos indígenas do Brasil são os maiores detentores, né, os maiores cuidadores da fauna, da flora, da natureza no geral. E não é somente por nós, é por cada um de vocês que estão aqui. E costumo dizer também que nós não temos os corpos blindados, porque a todo momento é ataque de diversos segmentos, de diversos lados. É como se nós fôssemos um alvo a todo momento. Nós podemos fazer isso sozinhos? Combater isso sozinhos? Não. E é por isso que esses momentos de partilha, de vivência, são importantes, né? Porque eu acredito que é como se fosse uma semente, né, que a gente está plantando aqui, e vocês são a terra que irão germinar essa semente. Como que vão germinar? Propagando essas informações, propagando esses momentos, propagando essas vivências, né? Eu costumo convidar também as pessoas, né, a irem, a conhecerem, né, o nosso território. Tem gente que vai e fala assim, nossa, mas eu não acho, parece que assim é outra vida, é outro mundo, né? Não é outro mundo, é o nosso modo de vida, é a nossa vida que a gente não quer de forma alguma perder. E que, infelizmente, está acontecendo, né? Parece que eu estou aqui só o físico, os meus ancestrais estão falando por mim. Eu nem, no ato, eu não pedi licença e não agradeci a eles, né? Porque, infelizmente, os nossos são muito silenciados. E esses momentos, eles fortalecem muito, né? E nos dão, é como se abrissem um caminho, né, e como uma oportunidade mesmo para falar o que eles não tiveram oportunidade de falar, na verdade, para reproduzir, né? Então, eu tenho minha mãe aqui, anciã, a minha avó, que em algum momento falou, assim, não tive tantos momentos de falar isso, mas seja uma propagadora, né? Aí está a minha mãe aqui, que é a propagadora, e Raquel, a minha filha já está dando continuidade a essa luta também. Então, são isso, né? Essa geração, a gente precisa disso. Nós não queremos, eu não quero ser mais uma vítima dessa rede predatória que está ao nosso lado todo o tempo, sabe? Então, eu espero que esse momento seja não somente de aprendizado, mas de reflexão, né? Que não vejam os povos indígenas como uma única população. Nós somos diversos em tudo. Cultura, modos de vida, ancestralidade. A ancestralidade ela é única, costumo dizer isso, é única, né? Linguísticos, mas a nossa ancestralidade é única, né?
muitos de vocês, inclusive, têm essa ancestralidade indígena. Algumas pessoas chegam também no território, fora dele, e perguntam. Eu tenho assim uma sensação de vazio. É como se fosse uma lacuna aberta. Eu olho, procuro a minha história e eu desconheço a minha história. E a gente vai conversando, né, trocando ideia através dessas vivências. E algumas pessoas descobriram que são indígenas, né? E uma das maiores satisfações são quando a gente vê lá, principalmente através das redes sociais, as pessoas se autodeclarando, né? Aí vem aquela felicidade. Inclusive, até uma professora no Instituto Federal daqui mesmo do Maranhão falou que eu fiquei muito feliz, porque parece que agora eu me encontrei, né? Parece que eu tinha aquela sensação de não saber quem eu sou mesmo, porque ela não tinha muita referência, por conta de inúmeras situações pessoais. Mas isso é muito, muito, muito importante, né? Eu agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço, mais uma vez, e vamos construindo. É importante a interação de vocês também, né? Que vocês são essas fontes propagadoras. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Raquel. E aí a gente vai passar a fala agora para o professor Isaac. E depois a gente abre para perguntas, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, temas de interesse que vocês queiram, vamos conversar. Vamos aproveitar esse momento de troca. Isaac, obrigada. Bom dia. Para mim, uma grande honra de poder estar aqui junto com vocês, né? E obrigado pelo convite. Paula, que entrou em primeiro contato comigo, né? E, inicialmente, quero parabenizar para todos a equipe de organizadores, né? Para que possa, né? Eu acho que esses seminários realmente é muito importante para que a gente possa estar juntos, né? Debater, né? Olhar de outros olhares sobre os povos indígenas, né? Então, inicialmente, quero falar sobre a minha experiência, né? Eu sou da etnia Kaiowá e, no passado mais remoto, o estado de Mato Grosso do Sul é considerado território Paraguai. Então, no Paraguai tem o Paitavuterã, que são grandes grupos, né? Então, desse grupo, desses subgrupos é o Kaiowá, né? Aí tem o Xiripá, tem várias outras subgrupos, mas o Paitavuterã ele possui um grande territórios no Paraguai e assim um pouco também esses territórios que repartiu, que colocaram o indígena brasileiro e o indígena do Paraguai, né? Mas realmente nós somos apenas um grupo, né? E eu vou falar das minhas experiências. Eu cresci junto com a minha família, com o pai, a mãe, na roça, trabalhando a dia, né? O pai tinha uma roça, que é onde a gente plantava mandioca, batata, bananas, a gente plantava tudo que é de comida, a gente plantou. E eu e os outros meus irmãos trabalhamos dia a dia para que a gente pudesse produzir para nosso sustento, né? E, com o passar do tempo, no territórios onde a minha família mora, não existia umas escolas, né? Não existia os professores, né? E aí, com o passar do tempo, tinham missionários alemãos que se instalou bem próximo da comunidade e aonde abriu uma sala como se fosse uma escola, né? Primeiro não era nem reconhecido como uma escola, mas depois
foi vinculados com a Secretaria da Educação do município e se transformou em uma escola, né? E nesse lugar que eu comecei a minha vida escolar, estudando, né? E minha família e os outros amigos meus também que estudaram naquelas escolas, né? Mas nós continuamos a trabalhar na roça, né? Que o lugar que eu moro é uma distante de uma cidade, né? E aí, esse período que quando a gente não estudava nas escolas, nós tínhamos outras escolas, né? Que a gente pode falar de os nossos conhecimentos, né? Os nossos conhecimentos para a produção de comida, de uma cultura. A gente falava, se comunicava na língua, né? E graças a Deus, até hoje eu falo na minha língua, escrevo na minha língua, e recentemente eu faço uma tradução da língua kaiowá para o português, né? E transcrevo a língua do mais antigo que a gente fala, do nosso avô, bisavôs, que fala, a gente registra em áudio e depois a gente transcreve para que a gente possa preservar essa língua, né? Então, nesse período, nós circulava muito, né? E a gente ia na pesca, e a gente caçava muito. Naquele período existia uma pequena matas na beira de um rio, onde a gente ia muito na pescaria. E todas essas trajetórias de trabalho na roça, na pescaria, tudo isso era um ensinamento importante que especialmente, eu adquiri ao longo da minha vida, né? Confesso para vocês que eu tive muita dificuldade nas escolas para poder ler, escrever, né? E até mesmo para se comunicar na língua portuguesa, né? Eu tinha muita dificuldade. E com o passar do tempo, isso foi naturalmente, foi com esforço meu também, né? Aos poucos fui adquirindo esse outros conhecimento, o que não é nosso, né? Só que naquele período, quando eu estudei no ensino fundamental, ninguém falava sobre o indígena, ninguém falava qual é a importância da cultura indígena, ninguém falava qual é a importância da língua indígena, e tudo que a gente teria que aprender das coisas que não é nosso, lá da Europa, de outro país, né? O Brasil, que foram os governadores, presidente, né? Em nenhum momento falaram o que é comunidades indígenas, né? E isso foi batendo na minha cabeça com o passar do tempo, e aí eu fui para ensino médio, para uma cidade, né? Com muita dificuldade ainda, eu fui para a cidade, e tinha uma professora de história, na época, eu me lembro até hoje isso, que ele falava que o indígena, ele adora o sol, que ele fala, né? Mas aí eu fiquei assim, sem poder questionar a professora. Pensei comigo mesmo, mas o índio não adora o sol, né? E isso passou tempos, foi batendo na minha cabeça, passei para segundo ano, passei para terceiro. Naquele tempo não era nem ensino médio, né? Que era o ensino de segundo grau, e na minha época existia, não sei se por aqui também existe, que era o técnico de contabilidade, que a gente estudava né? E com o passar do tempo, isso fui olhando para a minha comunidade e o ensinamento que a minha família dava para nós, né? A gente ia participar de um ritual que sempre tem lá, na colheita de milho branco, levava todos esses alimentos que a gente produzia
levava numa casa de, a gente chama de uma casa de reza, mas aquele oca bem grande, que sempre o Kaiowá tem, e levava uma comida lá para poder fazer esse ritual, né? Que hoje eu entendo um pouco isso, é uma maneira de nós, a partir do momento que quando a gente produz esses alimentos, que a gente precisa ritualizar esse produto de alimento para que a gente possa consumir para o bem-estar da saúde e para o bem-estar espiritual, né? Então, para isso que se faz isso. Então, a gente fazia muito isso, né? E depois, ao passar do tempo, eu fui compreendendo que por que essa professora foi falar isso, porque ele não tinha conhecimento e nem sequer conhecer uma comunidade indígena, né? O que é uma cultura, qual é a importância de uma língua, né? E isso foi passando e eu entrei na graduação, no curso de pedagogia. Eu entrei com uma bolsa numa faculdade particular, e lá tinha um professor que me falou para mim assim: por que você não faz sua monografia falando da língua de vocês? Foi aí que surgiu a primeira, uma grande reflexão em mim, para poder olhar para aquelas comunidades, para a minha família, e que pudesse escrever esse um pouco de conhecimentos que estava naquela comunidade, né? E aí eu comecei a perceber o quanto esse conhecimento que o indígena tem naquele local, que é um conhecimento milenar, que produz os alimentos para o bem-estar da saúde, né? Para espiritual, para se manter, para manter aquela plantação, né, sempre para futuras gerações, né? E até hoje, por exemplo, se aquele milho branco que a gente tem, esse já passou por várias gerações, né? Mas continua o pessoal plantando essa semente, né? Com o passar do tempo, olhando não mais para aquelas comunidades que eu moro, mas também existem outras comunidades, são da mesma etnia, onde também existia meu parentesco, né? Eu comecei a circular naquelas comunidades, né? Para perceber o quanto esses conhecimentos, eles têm essa circulação, né, entre os povos Kaiowá e assim também nos Guarani, né? É importante falar aqui para vocês que o Kaiowá é um povo e o Guarani também são os outros povos, mas que todos moram no mesmo território, né? Atualmente, podemos chamar de aldeia, mas antes passado não tinha aldeia, eram territórios bem grandes que o Kaiowá tinha e foi retirados, né, no período do SPI, e foi colocado no espaço restrito, que é uma aldeia, né? Então, hoje se vive numa aldeia, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo também que o conhecimento Kaiowá, né, está em 3 pilares, podemos falar assim, que é o territórios, que é a linguagem, que é o Nhien, que a gente fala, né? Que o Nhien não é apenas falar, não é apenas se comunicar, mas para nós é uma alma, né? Porque se não tivesse uma alma, o corpo não pode se movimentar, né? O Tecô é o nosso modo de ser de organização, né? O nosso modo de ser, de trabalhar, de refletir, de estar junto na organização, né? Então, esses conhecimentos não está separado do territórios, né? Se não tiver um rio, o nosso conhecimento começa a se enfraquecer. Se não tiver uma floresta, porque a floresta do nosso conhecimento,
detém de múltiplos conhecimentos, né? Por exemplo, os animais de aves, todos esses animais de aves que existem na floresta, para nós, cada desses animais tem uma função importante para nós. A madeira, né? Que existe uma madeira que a gente usa no ritual, que existe uma madeira que a gente usa no momento de ritual de uma criança, né? E a gente usa para curar uma determinada doença, né? Então, existe uma série de outros conhecimentos que a gente precisava conhecer. Mas, se não existe uma floresta, a gente não tem como conhecer isso, né? O nosso modo de organização, isso já vou falar para vocês, mais recentes, são muitos impactados, né? Então, o nosso conhecimento, como os parentes já falaram aqui, né, é uma luta constante para que a gente possa manter. Quando o Paulo falou que foi o coordenador pedagógico do curso do Normal Médio Intercultural Indígena Araverá, esse curso foi criado, foi em 99, né, com uma luta do Atuiguaçu, que a gente tem uma organização do povo Guarani Kaiowá, que reivindicou para a Secretaria da Educação do Estado, para o município, né? E foi uma luta em torno de uns 30 anos para conseguir esse curso. E em 99 conseguiu esse curso. Para manter esse curso foi uma luta. Cada dia a gente temos que brigar com a Secretaria da Educação do Estado. Por quê? Porque não aceitava que a gente colocasse no currículo do curso o nosso jeito de ensinar, o nosso jeito de ensinar a matemática, o nosso jeito de pensar sobre a natureza, o nosso jeito de organização. E isso a gente tem que colocar uma justificativa, explicar de novo, explicar de novo. Isso foi uma luta, e quase assim, todo mês tem uma comissão de professores Guarani Kaiowá que tem que sentar para discutir isso, tem que reivindicar, né? E em 2017, eu entrei como professor, né? Mas antes eu quero falar para vocês que eu nunca pensei em ser um professor, mas essa função de ser professor foi naturalmente acontecendo em mim, né? E aí eu comecei a trabalhar em umas escolas. Eu trabalhei nas escolas quase uns 13 anos, né, dando uma aula para ensino fundamental. Eu trabalhei 3 anos também dando aula para o ensino médio, né? Mas, em 2017, eu entrei nesse curso do Araverá, que é um curso que é uma aula diferenciado. Lá não existe, agora a gente vai entrar numa aula de matemática, agora nós vamos entrar numa aula de história. Não existe isso, todos os professores, para fazer o planejamento de aula, eles são discutidos em grupo, são estudados em grupo, né? Indígena, não indígena, né? Para falar o que realmente precisa ser trabalhados com a formação de professores indígenas, porque esse curso do Araverá é uma formação para os professores, e esses indígenas para poder atuar nas suas escolas, né, na sua localidade. E aí a gente trabalha muitos, né, qual é a importância de trabalhar com a questão de natureza, né, de semente, de plantar, de fazer uma roça, né? Qual é a importância de ensinar uma criança, de entender, né, o quanto nós somos importantes, viver com uma interação, viver na coletividade, né? Então, tudo isso a gente trabalhou, né,
mas foi sempre uma luta. E, recentemente, esse curso já teria uma 7ª turma. A gente nem começamos a 7ª turma. O pessoal está lá discutindo com a Secretaria da Educação do Estado. Até hoje, desde o ano passado até hoje, está discutindo e não está querendo aceitar, né? A gente reformulamos quase uns 3 vezes o PPC do curso. Em nenhum momento a Secretaria da Educação do Estado sinalizou que aquilo ali vai aceitar. Então, é uma luta constante que a gente está vivendo. A gente precisa, né, reivindicar, porque o nosso jeito de ensinar é muito diferente, talvez, das escolas do ensino médio que existe na cidade, né? O nosso jeito de ensinar a matemática não é estar lá em sala de aula dando multiplicação mais, é outra maneira de ensinar, né? A história, né? A gente não fala de uma história que já passou. A gente estamos sempre estudando uma história que passou e que está presente entre nós, né? E que é uma importância que a gente construa para outras gerações, né? Então, isso a gente passou várias vezes discutindo isso, junto com a comissão de professores Guarani Kaiowá, né? E eu falo para vocês, uma luta que a gente tem para poder manter a nossa linguagem, a nossa cultura, o nosso jeito de conhecimento, o nosso jeito de ensinar, né? Sempre é uma luta. Então, eu acho que por isso que eu acho muito importante esses seminários que se discuta esse tema que realmente precisa ser discutido, porque eu acho que é uma luta que a gente não podemos parar de fazer, né? Então, muito obrigado. Muito obrigada, Isaac. É uma honra ouvir, né, as experiências de vocês, a luta de cada um de vocês com o povo de vocês, cada contexto, aprender um pouco mais, né? Cada vez que a gente ouve, a gente também está aprendendo um pouco sobre essas histórias e todas essas outras formas de conhecer e ensinar, né? Eu acho que você colocou aqui. Eu queria saber se alguém gostaria de colocar pergunta, se tem alguma dúvida, para a gente bater esse papo. Que vocês falassem um pouco sobre a importância dos territórios indígenas, da manutenção desses territórios, para a manutenção do que a gente tanto fala hoje, dos rios, das florestas, e de certa forma, pensar como resolver, ou pelo menos adiar toda essa crise natural que a gente está vivendo. Então, mas é muito boa a tua pergunta, Vera. Só antes de responder, eu gostaria de complementar aqui. Eu acho importante esse complemento. A gente estava falando aqui que há bastante tempo, na verdade, desde a nossa existência, né, a gente vem lutando aí, falei anteriormente, pelo direito de permanecer vivo, um direito básico. E uma das formas de nos deixar, né, de fazer com que esses momentos aconteçam é a educação, né? Já há bastante tempo a gente vem aí tentando incluir no currículo educacional a educação indígena, uma forma de unificar a educação tradicional com a educação ocidental. Ah, Raquel, mas como que isso não pode nunca acontecer? Deve acontecer. Sabe por quê que deve acontecer? Para quando a gente estiver falando, principalmente, eu falei anteriormente muito a questão das propagações, né? Que vocês são os propagadores dessas informações. Para não ficar aquela coisa chata. Porque imagina só, quando a gente está fazendo um debate, participando de algum momento como este,
se a gente desconhecer o assunto, fica entediante, não fica? Você não fica meio que perdido ali no famoso voando, né? Você não está entendendo nada. Então, por isso que tem que ocorrer, sim, né? Obviamente, preservando a educação tradicional nos territórios e fora dele. Né? Aí eu perguntei ali com a professora se essa turma é ensino médio. Né? Aí, com muita luta, com muita briga para cá, briga para lá. Ah, não, mas vamos incluir, com a formulação do ensino médio, né, o novo ensino médio, que, meu Deus do céu. E aí surgiram essas PRIEFs, né? PRIEFs. E a gente está, mais uma vez, lutando para ver se consegue incluir a educação indígena, para justamente, principalmente vocês, jovens, todos e todas, evitar isso. Que vou fazer com que vocês, todos, na verdade, entendam, não que a educação indígena seja uma disciplina, não vejam dessa forma, não vejam. Mas a matemática não faz parte do nosso dia a dia? A história não faz parte da nossa vivência? As geografias é mais disciplinas? Por que não a educação indígena? Por que não o conhecer a história dos verdadeiros detentores, dos verdadeiros descobridores, dos verdadeiros donos desse imenso território chamado Brasil? Donos que eu falo, né? É questão ancestral mesmo. Que a gente tem que desconstruir o primeiro erro. Porque o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. Porque lá nos livros estão catalogados isso. Né? Então, é uma desconstrução que é a tarefa de vocês também fazer. Nós, educadores, propagar e vocês propagarem adiante. É uma formação contínua, de todos os dias. Espero que vocês tenham entendido, que vocês conheçam mais a educação indígena e entendam que ela está presente na vida de cada um e cada uma. Aí complementa com a pergunta do Bira. Né? Por que nós preservamos tanto os nossos territórios? Porque, além de originário, o nosso direito é constitucional. E tudo isso que eu falei está lá na Constituição Federal. Lá na LDB. Está tudo escrito, mas só no papel. Eu sempre falo que rasgam no que se refere aos artigos 231 e 232, sangra a Constituição Federal, que são os principais, os artigos que defendem os nossos direitos. Será que é justo que isso aconteça? Que vocês, formadores, futuros propagadores, é justo que deixem isso acontecer? Eu acho que não. Eu quero continuar vivendo, quero que os meus filhos propaguem também, que sejam propagadores também, e quero ver uma geração, não somente, essas propagações, não somente pelos povos originários, mas pelos não indígenas também. Porque, como o Bira perguntou, agora sim, entrando para essa pergunta, respondendo, os nossos territórios, se a gente continua, está aqui, mas está calor, né? Vocês devem estar acompanhando aí, vocês são bastante estudiosos, que o aquecimento global chegou com tudo. Né? O desequilíbrio ambiental está um caos. Será que é problema dos povos indígenas? Será que são os indígenas que estão desmatando, poluindo os rios? Né? Será que toda essa catástrofe ambiental é problema só nosso? Estou perguntando para vocês, é problema só nosso? Não. Esses impactos ambientais sobrecaem sobre todos nós. E quem está lá na base, no dia a dia, eu falei anteriormente sobre o corpo blindado, né? Nós não temos o corpo blindado, mas estamos todos os dias defendendo os nossos direitos originários e constitucionais. E por que não a gente atuar nessa unidade? A fim de evitar que o pior, que infelizmente está em curso, aconteça. Eu poderia estar aqui na frente romantizando, principalmente a nossa história, mas a nossa história não tem nada de romântica. Não tem nada de romântica. A gente senta o dia inteiro aqui e a gente fica conversando, fazendo trocas, e vocês vão ver o quanto é difícil. Difícil até adentrar aqui, num território que é nosso, e dizer que eu sou indígena.
Porque as pessoas te olham de uma forma meio que com nojo de você. Isso se chama racismo, preconceito, desinformação. Vocês querem ser esses tipos de propagadores? Acredito que não, né? Que estão aqui até agora, ouvindo, prestando bastante atenção. E o que está acontecendo nos territórios, não somente no território Tremembé, mas como em todos os territórios. Porque parece assim uma cena, que todo território tem sangue indígena derramado, por justamente lutar pelo seu direito de sobreviver, pelo seu direito de continuar existindo. Porque querem a todo momento acabar com os nossos modos de vida, com a nossa cultura, dizer que nós não existimos. E é um apagamento, um silenciamento assim que é de arrepiar, assim, sabe? Imagina só, você ter sua casa, você lutar, ralar bastante para conseguir o que é seu, estudar bastante, e alguém chegar e falar, sai, isso não te pertence. É isso que acontece com a gente. O nosso território, eu falei aqui anteriormente, que ele está espremido, está numa área de menos de 30. Mas é muita área, é muita terra, como diz, é muita terra para pouco índio, e não usa a expressão errada. Porque lá no nosso território, nós conseguimos extrair, primeiramente, cultivar os nossos ensinamentos ancestrais, que estamos aqui com as nossas anciãs, que daqui a pouco vão explorar. Que lá tem a medicina, tem um alimento, tem a medicina não somente física, né, mas espiritual, que nos mantém lá no nosso território. Que, apesar de toda essa situação de violência, quase uma dezena de reintegração nos mantém em pé. Eu sempre gosto de contar essa história do coqueiro, que na última reintegração derrubaram o nosso coqueiro. E a gente lá no desespero foi e levantou, as mulheres aqui, os demais parentes. E hoje esse coqueiro alimenta quem vai no nosso território. E dizem que o nosso território não serve para nada. As pessoas vão lá extrair um alimento puro, limpo, sem veneno. Um alimento que está na mesa de cada um de vocês, com veneno, o industrializado. E as pessoas vão lá. E dizem que o nosso território não tem serventia de nada. O nosso rio, infelizmente, o nosso rio Ubatuba, algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, era um rio que alimentava, ele corta o território ao meio. Era um rio que alimentava as anciãs, as crianças. É um rio que a gente conseguia extrair toda a pureza da natureza, porque alimentava, cuidava não somente da gente, de nós, mas dos animais, das plantas nativas, que ainda poucas, mas permanecem em pé. Mas a infeliz da devastação ambiental está roendo, tipo traça que rói o cupim que rói a madeira, está roendo. Plantas nativas, espécies em extinção, animais em extinção, estão morrendo, estão se acabando. Na última reintegração, eu vivenciei uma das cenas mais tristes da minha vida, que na hora dos tratores virando lá o território, os animais corriam de um lado para outro. Está tudo registrado. Vocês acham justo que isso aconteça? Que sejamos mais um povo a ser dizimado? E o nosso território, a gente não vai conseguir, está lutando muito, como luta diariamente para conseguir a nossa escola, colocar ela de pé novamente, para que a gente consiga formar não somente o nosso povo, mas as pessoas que adentram o nosso território. Fazer uma escola, uma estrutura que comporte uma escola, para ser essa fonte propagadora de formação, E a nossa casa de rezo, que a gente consiga repassar os saberes, que esses saberes ancestrais não morram, porque, infelizmente, muitos dos nossos jovens saíram do território, né, por conta
dessas violências. Porque não é que a gente entende, assim, entende, né? Mas você olha para um lado, você não vê perspectiva de quase nada, principalmente para a juventude. E a gente fica pensando, nossa, mas por que isso? A gente não pode, de forma alguma, permitir que isso aconteça. Só que a gente não consegue fazer sozinho. E vocês, gerações, futuras gerações, precisam conhecer, primeiramente, conhecer essas vivências, conhecer essas dores. Porque, independente do espaço geográfico, estou aqui, posso conversar com quem está lá do outro lado do mundo. É a mesma coisa. Tem povos, tive a oportunidade de estar conversando com parentes que eu nem sabia que existia, parentes indígenas, lá no sul da África. Que a gente acaba, a falta de informação acaba associando que na África, né? Então, tinha um pequeno grupo, que o líder dele estava nessa mesma conferência internacional que eu tive o prazer de participar. E ele me falou. Aí eu falei, nossa, mas que coisa, né? Você está independente do espaço geográfico, mas a luta é a mesma, a dor é a mesma, é tudo assim. O capitalismo predatório rói, destrói, mata, silencia todos os dias. E é isso, né? Dizer que os territórios indígenas, eles não têm esse poder de cura, né? de combater essa, desculpa a palavra, mas essa praga que nos assola, que é o aquecimento global. Porque você pode ver, 82% dos territórios indígenas são preservados, os territórios quilombolas também, intactos ainda, preservam a biodiversidade, né? E é por isso que nós somos tão atacados, né? Porque lá no nosso território a questão da especulação imobiliária e do mineral, que lá é rico em água mineral, né? Em fontes de água mineral. Então, assim, nesse caso, os violadores, os opressores, a ganância, na verdade, observa isso, né? Então, por isso que querem a todo tempo nos retirar. Então, assim, a gente vê que é sempre um interesse por trás, né? Aconteceu lá no Jaraguá. No Jaraguá, a tenda, eles fizeram lá um empreendimento, quase no pico, bem perto do pico, desmataram uma área de mata nativa para construir um condomínio para passar final de semana. Os bacanas passarem final de semana olhando lá a mata. E os animais, e as árvores que retiraram de lá. Pessoal, o mundo não está morrendo. Nós estamos morrendo. Nós estamos acabando com o mundo. Tem gente que fala assim, o mundo mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Nós mudamos ele por conta da nossa falta de empatia, da nossa falta de amor, da nossa falta de conhecimento. Obrigada. Primeiro, eu acho que falar sobre o território, para nós, os Kaiowá, o território é parte do nosso corpo, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão que, não muito distante do passado, o Kaiowá tinha uma grande floresta. Há 80, 90 anos atrás, tinha uma grande floresta. E a metade do estado de Mato Grosso do Sul, onde o Kaiowá vivia, eram muitas populações, viviam espalhados, né? Tudo isso, dentro de 90, quase os 100 anos, os indígenas foram encurralados, podemos falar assim, e muitos indígenas morreram, vivendo, lutando, defendendo o seu território, e muitos indígenas foram para outro estado e para outro país, como o Paraguai, ou até
e a gente sabe que até foram muito distantes do estado de Mato Grosso do Sul, né? E o que ficaram foram aldeados, ficaram no território pequenos, um restrito de 2.000 a 1.500, 500 hectares, lá está o indígena. O grande território do Kaiowá foram transformadas, foram devastadas, foram derrubadas totalmente as florestas e foram plantadas soja, transformaram essa grande floresta, o espaço, uma fazenda, né? Só que isso na ciência dos nossos antepassados já previa que mais cedo ou mais tarde surgiria vários tipos de uma doença incurável, né, que a gente presenciou a pandemia passada. Da água também poderia surgir uma doença, porque está sendo muito contaminados, está sendo agredido, porque para nós a água não é apenas uma água, mas existem os seres dentro da água, né? Tudo isso para a gente reverter, eu acho que precisa não somente dos indígenas, né? Porque quando uma doença vem, não vai somente, vai pegar somente a comunidade indígena, é para todos. A água, que é uma sobrevivência, né, dos seres humanos, assim como tantos os animais, né, quando é agredidos, vai sendo contaminados e, posteriormente, ele vai produzindo também outro tipo de uma doença, né, que muitas vezes não tem um remédio para poder curar essa doença. Então, eu acho que a gente precisamos para fazer essa manutenção, por exemplo, os Guarani Kaiowá luta pelo retorno de seu território. Só que a gente temos que pensar duas coisas, né? Quando os indígenas foram retirados do seu território e colocados numa área pequena, existia uma grande floresta. Hoje, os indígenas demarcar suas áreas tradicionais, as terras estão devastadas, empobrecida e que precisa de uma política pública juntamente com a comunidade indígena para poder reconstruir, né? Porque é uma coisa muito alarmante isso, né? A gente ir para um lugar, aqui o meu tecorrá, que a gente chamamos o meu lugar de pertencimento, e lá só tem uma grande plantação de soja, monocultura de canas, grande pastagem de uma fazenda, né? Uma indústria se instalando naqueles espaços e jogando esse grande agrotóxico, essas coisas que não prestam mesmo naquele local. Então, essa reconstrução de territórios, ele precisa de muito essas políticas públicas. Existe, por exemplo, uma área já demarcadas na região das fronteiras, né, que não consegue fazer essa recuperação total. Tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque os indígenas, quando foram retirados de lá, aquele lugar não era daquela forma. Existia rios, uma grande floresta, e existia uma grande comida. E quando foi o indígena retirado e transformado em uma grande pastagem de uma fazenda, e aí, quando retorna lá, precisa de uma reconstrução. E isso leva ano a ano para poder reconstruir, né? Então, o que se discute, os grandes lideranças do Iguaçu, os movimentos de professores Guarani Kaiowá, né, eu acho que o indígena em geral, né, é que para nós a floresta, os rios, né, uma coisa muito essencial para a nossa vida, né, para os animais, né, ou animais aquáticos, né, porque o grande pesquisador, o Eliel, fala isso, né, quando o território está doente,
a população que mora lá também está doente e não está bem na organização social. Eles estão sempre provocando uma grande violência, que a gente vê os grandes guerras que estão acontecendo, né? Porque o território está doente, que a gente não consegue mais pensar daquilo que é o bem-estar social dos seres humanos. Então, quando a gente pensa sobre o território, a gente tem uma grande coisa para a gente pensar, que não, tem coisa que a gente não precisa esperar muito tempo, porque se a gente esperar, as coisas vão acontecendo, né? Para os Kaiowá, que ele fala, a gente precisa reagir agora e não amanhã, né? Então é isso. Muito obrigada, Isaac. Achei muito importante, né? Acho que todos nós aqui compartilhamos de que todas essas reflexões, a partir da trajetória de vocês, trazem uma provocação e uma crítica muito grande a um modo não indígena de se relacionar com o território e com os conhecimentos. Eu acho que foi muito importante vocês trazerem que não existe conhecimento, não existe vida, se não existe território, se não existe rio, se não existe um coqueiro em pé, né? Então, já um modo de ser, de pensar, né, não indígena, muito colonizador, né, nesse sentido, já coloca o conhecimento desligado, né, de um território, é um conhecimento mais transcendente, que vive no mundo das ideias, e, ao mesmo tempo, o rio, a árvore, o território viram mercadoria. Então, é uma relação muito diferente, né, e muito perigosa, que está acabando, infelizmente, com as existências e pode gerar um futuro muito, enfim, desastroso, né? Mas eu acho que também a fala de vocês, por outro lado, traz uma perspectiva de luta, de resistência, e eu acho que eu gostaria, assim, de também perguntar assim, umas palavras finais também para vocês, né? E, claro, ouvir um pouco, se vocês tiverem mais questões para colocar, sobre esses desafios que vocês colocaram, e se vocês acreditam, né, que esse entrecruzamento com a educação formal, né, que já está colocada com todas as suas diretrizes, epistemologias não indígenas, enfim, tanto na educação escolar, na aldeia mais fundamental, quanto na universidade, se vocês acreditam que mesmo com esse crivo, né, de formas de estar no mundo, de conhecer, de encarar os seres, né, vivos dessa forma tão diferente, né, enquanto uma coisa é mercadoria e os outros são saberes, são existências, se vocês, mesmo assim, se vocês acreditam que pode haver realmente um caminho construtivo e que a educação pode ajudar na luta e pela existência e enfim, pelo futuro mais digno, né, e respeitoso, e também um futuro mais possível e diverso. Enfim, é uma pergunta bem geral, mas acho que para vocês trazerem uma reflexão sobre o que a gente pode fazer diante, né, dessa situação tão crítica, conversando com a educação, né, com essa trajetória. E não sei também se a gente não abre, se alguém quiser colocar mais algum comentário, que aí, enfim, fica para os comentários finais de vocês, tá bom? Obrigada. Bom dia. Eu estou aqui como estudante de licenciatura em artes visuais, né? E essa questão toda que foi colocada, principalmente do ensino médio, muitas disciplinas essenciais, né, para desenvolver o nosso pensamento crítico, o pensamento crítico do aluno, foi diminuída, né? A arte, a história, a filosofia, a sociologia. E essa questão que eu vejo muito da forma da gente poder estar trazendo algo de bom para os nossos alunos tendo que burlar mesmo toda essa diretriz da base curricular que a gente tem. Achar essas brechas para trazer, por exemplo,
essa exposição aqui, a gente poderia levar para uma sala de aula com uma discussão de produções indígenas, da importância de ter visibilidade dessas produções, né? Porque, como todo mundo sabe, poucas pessoas têm esse contato, não é, com os territórios. Então, tem essa dificuldade. Eu acho que através da produção artística, levando essa produção artística para a escola, a gente consegue instigar os alunos a quererem conhecer mais, entender mais, porque a arte, ela traz toda essa expressão, traz todo o conhecimento. Então, eu queria saber mais assim sobre essa questão não é da produção artística em si, mas da relação com essa arte, com essa produção, que ela é muito rica, cheia de história, de cultura, né? E aí é basicamente isso. Bom, o parente falou, anteriormente eu lembrei de um livro, né, do Ayrton Krenak, grande escritor, para mim, assim, uma biblioteca viva, né? Aí, então, ele traz assim reflexões, mas reflexões que através das vivências, né? Que parece que você está lendo, você se encontra ali, você sabe? Porque você vivencia aquilo. Eu sempre gosto de fazer essa citação como forma de para que as pessoas conheçam também, né? Quando ele coloca 1000 ideias para adiar o fim do mundo, tem tudo a ver do que a gente falou aqui, né? Então, assim, e a educação, ela precisa ser transformadora. Além de transformadora, ela precisa ser inclusiva, né? Não datar lá, eu sou completamente, sempre fui muito contra isso. Dia do índio, vamos fazer isso aqui. Então, assim, quando eu falo em desconstruir, é isso. É um trabalho árduo? Extremamente. Mas a tarefa é nossa, é dever nosso, né? Eu, como educadora, trabalhei 17 anos, né, em sala de aula, e, inclusive, eu fui retirada na rede pública de São José de Ribamar, e eu fui exonerada por não concordar com aquela grade curricular ali, sabe, trazer uma coisa que não falavam da gente, do nosso território, sabe? Então, eu comecei a não mudar, não queria mudar, não, gente, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos trabalhar na educação infantil, vamos mostrar para a criança uma maçã, uma pera. As crianças não sabiam o que era isso. Por que a gente não usa os frutos nossos nativos, sabe? Então, como que a gente vai avançar nesse processo de conhecimento, esse processo de formação? Não avança, sabe? E o sistema, ele nos silencia. Ele nos coloca inúmeros obstáculos. Aí, muitos ficam pelo caminho, alguns, quando avançam, também ficam pelo caminho, porque meio que você fica invisibilizado. Você vê que fica invisibilizado. Tem gente que fala assim, Raquel, por que vocês sofreram tanta coisa assim, ninguém falava nada? Mas a gente sempre denunciou. A gente sempre denunciou. Né? E assim, eu estava falando do Ayrton, né? Aí ele conta maravilhosamente bem essa forma de adiar o fim do mundo, né? Porque, como o território, como um parente falou, se o território estiver doente, a humanidade fica doente, né? Se o território morrer, a humanidade morre também, né? Então, se a gente não conseguir, de fato, isso para ontem mesmo, assim, urgente mesmo, tentar reverter, não sei se reverter seria a palavra correta, mas tentar, ao menos, desconstruir, né, através do processo construtivo, nós vamos continuar sofrendo impactos devastadores e, o pior, irreparáveis, né? E acredito que esse processo de construção, principalmente com os saberes tradicionais e os saberes ocidentais, isso não vou dizer em todos os âmbitos, porque dentro do território, é uma opinião particular.
e compartilho com o meu povo também. Nós fortalecemos sempre os saberes, né, ancestrais, né? Tanto que nós estamos num processo de resgate linguístico. Né? Por quê? Porque o território ele está aqui, é como se o território fosse essa parte aqui. E, ao redor, são 3 municípios. Nós estamos na região metropolitana de São Luís, território São José de Ribamar, São Luís, Paço do Lumiar e o outro município do lado, que é o Raposo. Então, assim, se a gente também tem que... Algumas pessoas falam assim, mas vocês... Eu pensei, porque cria-se uma falsa ideia de que território indígena é aquele território lá isolado no meio do... Né, sem contato com ninguém. Gente, é absurdo isso. Alguém falou assim, por que vocês estão aqui? Eu falei, espera aí, nós sempre estivemos aqui. Vamos puxar pela história. Porque antes a cidade de São José de Ribamar não se chamava São José de Ribamar. Se chamava São José dos Índios. São José dos Índios. Aí, quem conhece hoje São José dos Índios, se resume a um pequeno povoado. Esquecido, ninguém fala de São José dos Índios. É como se fosse assim, um povoadinho mesmo. Assim, quem não conhece, povoado é um pequeno grupo. Né? E o território foi jogado. Começou. Né? Ficou agora e continua sendo espremido. Né? Porque as situações opressoras nunca acabam. Então, assim, se a gente fortalecer somente a questão ancestral, né, cultural, isso nos diversos âmbitos, nós vamos, de uma certa forma, como que eu posso dizer, meu Deus, para não... Assim, tipo, não acompanhar o processo que está ao nosso redor ocidental. Por quê? Porque no nosso território, nós ainda não conseguimos estabelecer definitivamente a educação escolar indígena, diretamente com uma estrutura física que eu me refiro. Os saberes ancestrais, a gente faz no território, mas assim, em vários outros momentos, como aqui, propaga, na verdade. Mas a gente não consegue fixar ainda. Acreditamos que estamos assim, com uma perspectiva muito grande, que esse ano, em meados até de julho do próximo ano, o território seja demarcado. A gente espera dar uma avançada mais ainda, uma agilizada no processo de homologação. Para aí a gente efetivar não, correr mais atrás das políticas públicas, porque quem não tem, os povos indígenas que não têm os seus territórios demarcados, não sei se vocês conhecem, as políticas públicas não chegam, não. Não chega de jeito nenhum, não. Né? Mas, assim, nós, ao redor, um exemplo, tem uma escola chamada... É uma escola que trabalha com educação integral, né? O liceu, eles chamam Liceu Ribamarense. Lá tem alunos nossos estudando. Aí a gente já trabalha a educação inclusiva lá. Né? Saberes tradicionais na escola. E tem uma boa aceitação. Na outra escola ao lado também. Mas tem escola que se nega, se nega no sentido de não é mudar, se dar o trabalho de modificar o calendário, o seu calendário. Porque, né, teria como. Eu acho que eu, pelo menos, atuando na educação, eu vejo que não tem problema nenhum. Mas é difícil. É muito difícil, mas a gente espera, com esses propagares para os não indígenas e essas dores vivenciadas por até aqueles, ou seja, educadores indígenas ou não, uma forma da gente construir, né, levar esse conhecimento através desse processo construtivo, né, mas que seja uma coisa que seja de fato consolidada, né. Eu falei anteriormente sobre a primeira coisa que tem que ensinar, né, para os nossos alunos que a forma errada foi descoberta, ele não foi, né, invadido. A gente já começa daí da base. Por isso que acredito nessa formação de base, vinda através da base, essas fontes, né, para que justamente a gente não mais um e não seja mais um. A gente faz uma discussão interna e externamente mesmo, a gente chegar a esse... Primeiro, eu gostaria de falar sobre o desafio que a gente enfrenta, né?
conforme a minha experiência, que a minha participação também no encontro de professores, né, assim, de profissionais entre os povos, eu tenho uma reflexão que as escolas têm uma funções, né? A gente ensino nas escolas essas crianças futuramente se torna apenas para buscar emprego, né? A gente vai ensinar isso. A gente vai ensinar a criança que vai ter reflexão, que vai ter o conhecimento de viver naquele local e a construção, a dia a dia, como é que ele vai ir. E aí a gente temos o conhecimento do nosso ancestral. Então, as escolas, pelo que eu andei muito no estado de Mato Grosso do Sul, em outros estados, e muito se dizia um pouco conhecimento. Isso também, às vezes, é apenas porque a comunidade quer. Porque a Secretaria da Educação do município, às vezes, é muito resistente. No estado de Mato Grosso do Sul, da maior parte do município, eles não aceitam isso. E não aceitam falar sobre o seu território. Então, a gente precisa trabalhar muito com a formação de professores voltada à construção do território, do bem-estar social, uma interação com o meio ambiente, né? A gente precisa trabalhar muito, né? E há outras que eu tenho refletido muitos, né? Nós não podemos falar, porque a saúde para nós não é ter um bom hospital, por exemplo, tomar aquele remédio boa para você curar aquele tipo de uma doença. A saúde, para nós, tem que estar uma água limpa para que a gente possa beber, as aves vivendo naquele local, uma mata, tem um peixe para comer, tem o grupo para poder fazer o seu ritual. Isso é uma saúde para nós. Então, como é que a gente vai falar de uma saúde se tem um indígena morando na beira de uma estrada, de uma lixão, né, cercado de grande plantação de cana, não tem onde plantar, não está bebendo uma água potável, né? Tem muitas vezes que tem que beber uma água de enxurrada que cai do céu, né? Não tem como a gente, o povo muitas vezes resiste. Por quê? Porque ele se apega muito desses conhecimentos tradicional. Ele tem uma esperança, né? Um exemplo disso, a dona Damiana, que morreu na beira da estrada, lá em Dourados, né? Que viveu muitos anos, foi despejado, onde que ele estava, colocado na beira da estrada, mas ele sempre falava que aqui foi a terra do meu ancestral. E eu preciso conquistar, eu preciso viver, eu preciso garantir para as outras crianças. Ele sempre fala isso, né? Mas como ser humano, ele veio a falecer. Então, uma boa educação, não dá para a gente falar, a gente temos que fazer uma boa educação se tem um indígena morando debaixo de um ponte, né? Se tem um indígena passando fome. Como é que a gente vai falar que a gente precisa fazer uma boa educação, né? Então, esse é um grande desafio que a gente está enfrentando, né, a dia, e se discute. Eu acredito
não uma solução assim total, mas é uma demarcação de terra, já é uma perspectiva um pouco mais maior para os indígenas, para a sua sobrevivência, né? E a sua pergunta, eu acho que a sua reflexão também, existe muitos, já está escrito, inclusive eu acho que nós já escrevemos quase uns 3 também, falamos sobre a língua, uma língua, inclusive foi publicado pela Universidade da URG, que nós escrevemos, era um livro coletâneo, que nós escrevemos, como o Kaiowá, por exemplo, estando no meio de um ambiente saudável, como eles se organizam, se relacionam, esse ouvir para os Kaiowás são muito importantes, né? O silêncio não é apenas um silêncio, mas é uma reflexão profunda que naquele momento está conectado espiritualmente com outros seres, né? A gente tem essas escritas, né? Mas o que a gente precisa existe várias outras também, que até, inclusive, tem um livro do seu Atanásio, que recentemente a gente publicou também, como é que a gente vai pegar essas escritas e levar para uma sala de aula para trabalhar com o ensino médio? Esse é outro desafio que a gente tem. Como a gente vai trabalhar? Né? Como a gente vai fazer essa abordagem? Né? Então, esse é outro desafio, até com os professores Guarani Kaiowá, a gente tem esse grande desafio. Entre de 2014 até 2020, mais ou menos, os Guarani Kaiowá produziram o livro didático de variados temas. O problema é como pegar esse tema, levar para trabalhar em sala de aula, né? É disso que tem um grupo de professores que trabalha. A gente precisa capacitar os professores para poder trabalhar em sala de aula. Eu acho que esses conhecimentos que eu tenho o privilégio de participar também, lá em São Paulo, quando eu estive lá em São Paulo, uma distribuição de semente, eu acho que é quilombolas, eu acho que é um povo de lá, da floresta, que eles trouxeram lá para poder discutir. Eu fiquei ouvindo muito das falas desses pessoal, que são muito parecidos com o conhecimento nosso, esses valores que ele dá pela madeira, pela floresta, né, as plantas, né, que tem uma função importante para eles. Eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso, por exemplo, no ensino médio. Talvez nós trabalhamos muito educação e pesquisa. A gente trabalhou muito isso, né? Ou tem que ir lá pesquisar primeiro e depois levar para a sala de aula para poder discutir, né? E não da sala de aula para depois ir lá, né? Ou a gente faz o inverso, para que a gente possa fazer esse bom trabalho, porque para nós, trabalhar em sala de aula é uma, mas a prática lá na comunidade é outra. Então, a gente precisa conhecer o que é a prática, porque muitas vezes a gente escreve, isso também eu já falei para alguns acadêmicos isso, né? A gente produz uma dissertação, produz uma tese de doutorados, daquele mil maravilhas, mas para quem lê, por exemplo, que não conhece uma comunidade, parecia que essas coisas estão acontecendo. Só que a tese que a gente construiu, muitas vezes, para a comunidade não serve. Então, a gente precisa trabalhar de outra maneira lá, né? A gente precisa ter esse olhar. A escrita é uma, mas a realidade que se está vivendo, o indígena, uma comunidade, uma família, é outra, né? E a tese, a construção de uma tese ou uma dissertação
é importante, é muito importante, mas que a gente precisa ter outra forma de trabalhar com a comunidade. Esse desafio que a gente enfrenta quase todo dia. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, Isaac, Raquel, e a gente segue conversando, né, nos próximos dias de evento.